Estamos, estamos de volta Essa em fofoca da Zilpa. é com essa energia que voltamos do brevíssimo intervalo. A casa é essa, Sim. sempre a felicidade aqui. E para tirar gargalhadas do Alexandre, poxa. Nós vamos convidar o telespectador a vir estar aqui para perceber o que acontece quando estamos no intervalo, quando... Mas olha, a pessoa que nós vamos convidar a esta altura é alguém que também gosta muito de riso. Esta é terrebola. E vai aumentar as nossas gargalhadas, nossas principalmente gargalhadas. depois de dizer como é que o Alex foge do sogro. Este já é fofoca. Estamos de volta na segunda e a última parte do nosso programa, onde vamos falar da convivência entre genro e sogro e genro, como preferir, onde vamos aqui ouvir pontos que vale a pena acompanhar. É alguém que tem visualizado por esta área vários sogros, vários genros, como é que tem sido a convivência, é ativista, é comunicador, é alguém que está ligado ao mundo das leis também, para o mundo do direito, enfim, é alguém que é multifacetado e vem falar. Pois, Estamos a falar mesmo do Armandinho. acertaste o nome. Armandinho. É DJ também, é DJ. Armandinho, yeah. Bom dia. Bom dia! Bom, bom dia Zilpa, bom dia Alex. Eu não sei se vocês chamaram-me aqui para rir, porque eu não vou conseguir. Olha, eu não vou conseguir. Era suposto que viéssemos tratar um assunto que a priori Sim. é muito sério, acima de tudo. Sim. E provavelmente os nossos telespectadores lá em casa não percebam que por vezes é necessário termos este ambiente. Está bem, porque deixamos só resolver essa situação. é melhor. Zilpa, é para falarmos de genro e sogro. Caríssimo telespectador, Bom dia. aí, bom dia. Vamos falar de um assunto muito importante. Não, assim. Não tem como. Bom dia, caro telespectador. Voltamos do nosso brevíssimo intervalo e agora vamos a uma conversa muito importante. Por essa razão, é mais uma obrigação para nos acompanhar com o Alex. Como é que eu vou trabalhar assim, com pessoas que não são sérias? Pronto. Ok, já estamos aqui, não é? Já cá estamos, Os já cá sogros de estamos. hoje não são aqueles, estão tudo. Não são mais. Provavelmente Não até são seja mais. por isso que nós entramos a rir, para fazermos perceber o qual nós queremos desmistificar esta questão dos sogros, dos genros, né? Porque até um tempo era suposto que só de se saber que se vai falar de sogros e genros, começássemos, portanto, com uma seriedade tal, de tal maneira que existem nas redes sociais até imagens que mostram, portanto, uma ligação ou um distanciamento entre um sogro e um genro, assim como acontece com Uma nora, uma nora e uma sogra. Porque que por vezes até devia existir uma distância para a própria saudação e tal, mas nós hoje viemos desmistificar isto, viemos falar disto de uma outra forma, não é? E não podíamos deixar de rir, porque, Pois. pronto, carregamos Para perceber que, olha, esta o mundo parte. já está dinâmico, Exatamente, a coisa já é exatamente, diferente. exatamente. Mas, Mas como é então, que está tudo olha bem a convosco? figura Como é do... que está? Nós, graças a Deus, está Deu tudo para ótimo. perceber, O deu problema para de entrevistar o comunicador é este aqui. Já quer nos entrevistar. Quando não questionamos, eles têm Sim. essa tensão de querer questionar. Mas nós estamos bem, nós sabemos a saúde, como é que vai, a família. Bom, eu estou bem, na graça do Senhor, e fico feliz por saber que vocês estão bem. Estão muito lindos, deixa-me obrigado. dizer. Muito obrigado. E o programa é bastante sugestivo. Gostei de conhecer a casa. Gostei de saber que existem 4 estações para falar de todos os aspectos que têm que ver com a vida. Pressuponho que o nome tem que ver com o fato de vocês tratarem todos os assuntos relacionados com a saúde da sociedade. É E 4 por isso que estações, vemos para realmente. 4 estações. Só podia ser na rádio e televisão Índico. Índico, exatamente. Aqui Portanto, na IRT. parabéns. E parabéns pela casa também. Uma obrigado. televisão que é relativa a bebê, mas na verdade ela carrega consigo uma bagagem muito grande. Já começando por falar de sogros e genros. Como é que olha a figura de sogro
para os tempos anteriores, Pois, os tempos bem próximos Exato. e os tempos atuais, também relacionando com o genro. exato. Bom, deixe-me só primeiro dizer, ou contextualizar, Alex e Zipa, assim como os nossos telespectadores, porque, primeiro, tu és genro, és sogro, és quem, ou quem tu és para falar de genros e sogros. Eu tenho que ver com, ou seja, venho em nome de ativista, portanto, ativista social, alguém que na verdade lida com estes aspectos, estas questões. Venho por lado direito, trabalho um pouco com o que tem que ver com família. Este foi o tema da minha defesa, de alguma forma. E também faço um programa radiofónico que tem que ver com questões de família. Portanto, um programa que resolve, de alguma forma, houve algumas situações que têm que ver com família. Portanto, passam por lá situações destas, sogros e genros e tal. E já faz um bom tempo que temos tratado destes assuntos. Por isso, vamos fazer esta comparação daquilo que o sogro era, o genro era e aquilo que é hoje em dia. Olhando para isso e respondendo à sua questão, nota-se uma espécie de um gelo quebrado, não é? De uma espécie de aproximação em relação àquilo que era nos tempos passados. Houve tempos em que, primeiro, o genro, né, não devia ir à casa do sogro sem avisar, sem sequer saber se que ele passará por lá ou irá para lá. Porque era tido como genro e o genro devia ter uma distância com o sogro. O que ao longo do tempo foi sendo, portanto, quebrado na medida em que foi se percebendo que, afinal de contas, o genro não deixa de ser um filho. E se você nasce, como diziam os meus pais sempre, se você nasce uma filha ou você nasce um filho, você deve ficar a saber que você nasceu dois. Portanto, você vai ter dois filhos, porque quando este crescer, portanto, tratando-se de mulher ou de homem, Vai quando este assumir crescer, uma outra pessoa, exatamente, vai e que assumir uma também outra acaba pessoa, automaticamente... o que pressupõe ter Sim. dois filhos. Então, antes de transformar esta pessoa em nora, no caso de mulher, antes de transformar esta pessoa em genro, deve transformá-la em seu filho. No caso do sogro, é aquela pessoa que vai entregar a filha, para começar. Como é que tu vais entregar a sua filha a um inimigo? Não é? A alguém que você já coloca numa posição de vamos colocar uma distância aqui, não podemos estar perto um do outro. É complicado. Se tu vais entregar a tua filha a um indivíduo que tu queres uma grande distância com ele, tu como sogro, não é? Estás automaticamente a pressupor entregar alguém, portanto, entregar a sua filha, aquela que tu nasceste, criaste e a tornaste crescida, e entregar a alguém que, portanto, não tens confiança com a pessoa, não queres nem confiança, não tens confiança com a pessoa. Como é que tu estás a fazer isso? Isso pode criar barreiras. Obviamente, porque nos tempos isso era tido como, é por isso, me perdoem ter de referir, isso era tido como uma venda clara. Portanto, entreguei, deram-me o que é correspondente e fiquei na minha. E ela vai ter a vida dela lá com ele. E aquele que não consegue tirar era dado como um verdadeiro inimigo. Pois. E daí notavam-se mais estas coisas, porque o genro, para se aproximar mais, ele tinha de ir mais, tinha de pegar mais animais, tinha de pagar mais, tinha de dar mais, tinha de estar mais do ponto de vista de troca, não é? De troca, quer monetária, assim como por bens. Então, só assim este genro poderia ser um pouco mais próximo e tal, mas hoje em dia já não. É verdade que eu noto uma coisa que, na verdade, também não é muito boa, porque com a globalização, não é? Ao longo do tempo, alguns genros, que eu acho que isso tem vindo por parte dos genros, alguns genros confundem esta abertura por parte dos sogros e cometem erros de alguma forma graves, não é? Para mim, crassios mesmo, porque eles fazem o que não deviam fazer. Esta é outra questão. Por exemplo, para mim é muito complicado que um genro vá à casa do sogro de calções. Eu sei que isso pode não ser de todos. Muitos podem dizer, não, mas que há? Se é filho pode ir. Mas isso para mim é
temos de começar a perceber o que é que significa estar de calções numa casa. Percebe? O que é que significa estar de calções O que em uma casa. significa, relacionando com um sogro, neste caso, entre genro e sogro, o que significa estar de calções, principalmente para um genro? Bom, eu vou começar por definir o que eu acho que pressupõe estar de calções em uma casa. Em uma casa, na sua própria casa. Por exemplo, eu como filho, na casa dos meus pais, eu ponho calções até uma certa idade, enquanto meu pai for vivo. Enquanto ele estiver lá, eu ponho calções até uma certa idade. Meu pai já construiu a sua casa, está ali na casa idade, dele, por ele exemplo? pode, a partir da maioridade, começamos pelo menos até os 18 anos, eu penso que pode ser, se bem que nós temos a maioridade aos 21, percebe? E se quisermos, até os 21 anos, este indivíduo, quer tenha mulher em casa, esteja com sua mulher na casa dos seus pais, quer não tenha, para mim já não é muito bom que ele esteja de calções dentro da casa dos seus próprios pais. Percebe? Não é muito bom porque, para mim, o calção ele significa muito à vontade e muito, ou seja, uma posição, de alguma forma, de um indivíduo que já fez de tudo e já está numa posição de sua própria casa. Mas há aquelas situações em que dizem que porque já está casado, já não é muquash, o vulgo muquash, pode entrar de calções, pode ficar à vontade, menos do interior. Mas de calções pode-se entrar, não tem problema, já não está a dever nada, está tudo Talvez certo. mesmo até relacionar um bocadinho o muquashi. O muquashi é aquele que vive com uma mulher ou então que tem uma parceira, mas que não cumpriu as suas obrigações. Lobolo e Exato, tudo mais, certo? exato. Olha, deixe-me só abrir uma deixa aqui. Eu quero agradecer imenso a quem tem estado a ensinar estas coisas ao Alex. O Alex não devia entender de muquash, para começar. E se entende de muquash, está muito Bem- patriarizado. Muito bem Está informado. muito patriarizado do que qualquer coisa. Portanto, está de parabéns quem te ensina estas coisas, porque por vezes nós pensamos que as pessoas que portanto, provêm do norte, do centro, devem entender muito o que é de lá. Aprendemos muito consigo, não resta dúvida, e aprendes muito de nós, tanto de outros, e nós todos formamos um único país. Está de parabéns, está a explicar o que é um muquash. Parabéns, Zipa, ele está de parabéns. Muito Bastante. obrigado. Está de parabéns, Obrigado, Falamos muquash. um pouco de Chambalacat, conseguiu pronunciar, agora muquash também. Muquash. É, Já podemos expliquei. considerar ele daqui. Sim, ele é muito patriarizado. Sim, é muito moçambicano ele. É muito moçambicano. Mas Entende? pronto, Sim, estavas a deixar a voltando pergunta mesmo aí. ao tema, Sim. Sim. Como é que é lidar? Disse agora que de calções, não. Sim, É mesmo como negativo, genro sim. na Como casa genro, do como seu filho, sim. sogro, enquanto Mas é ele aquela estiver lá e não situação em só. que- sim, aquela situação em que um genro casa numa determinada família, casa e tem lá filhos, depois os papás chamam para o almoço e esse aparece mesmo de calção. E aí a mamãe diz, não tem problema, já não é muquacho, já fez todas as suas obrigações e está free. Como é que fica? Bom, é assim, Zilpa, deixe-me dizer que a questão de calções de que estamos a falar agora não é um padrão, percebe? Não é um padrão e que fique claro que não há e não existe nada, que as pessoas, depois seremos crucificados de alguma forma. Não existe nada escrito que diga que o genro não pode ir à casa dos seus sogros de calções. Estamos aqui a falar de questões de ética familiar, não é? Moral, acima de tudo, e até um pouco de cívica. E eu vou por aí. Por vezes é preciso que sejas tu, como genro, que percebas o que é que pode significar estar na casa do outro de uma certa forma, de um certo jeito. Na casa do meu vizinho, ele de calções, eu não vou de calções, percebe? E por vezes porque nós embora existam também calças compridas de uma forma ou de um jeito, mas nós pressupomos que calções é o mais curto de uma calça. E é o que mostra mais, vamos lá, o corpo outra do parte do homem, a corpo, parte sim, do sim, corpo sim. do homem mais detalhada, se calhar é um indivíduo que é muito peludo, não é? Tem tantos pelos, por exemplo, e que os calções, ainda que sejam depois dos joelhos lá embaixo, são só pelos. E São não sei o quê. segredos que não podem ser Segredos revelados. que por vezes não precisam É de isso? estar, sim, de ficar claros e coisas. Vamos lá pressupor, não é? Vamos pressupor que a sogra seja uma senhora
que admira muito homens peludos e que já tenha comentado alguma vez, que já tenha comentado alguma vez com o seu marido. Uau! Pronto, olha para o seu marido, se olha o genro e o aí... genro tem mais pelos do que o seu sogro. É um exemplo. Mas há traições em que depois envolve entre sogra, o genro, que se envolvem assim... isso é natural, é comum. Que se envolvem no sentido de assim, amor. a ponto de ter uma relação. Este é outro tema. Podemos abrir um espaço para uma outra conversa num outro dia. Podemos conversar sobre isto outro dia, sobre isso. Mas vamos lá, estamos a pressupor isto. Né? O genro tem mais pelos que o seu próprio sogro, está de calções, provavelmente calções, seja de que medida, e lá está na casa. E é a sogra, como disse a Zilpa, que diz nada, genro, fica à vontade, pode vir. O que é que ela quer ver no genro? Pode estar a dizer assim porque para gosta ela de ver assim. Sim, gosta de ver, é pode ser. E com que imagem vai ficar o sogro? Então vale a pena evitar isto, tendo ou não pelos, sendo ou não peludo. Vale a pena evitar isto, porque de calças não aparece nada. De calças compridas nós pressupomos que não aparece nada. E se for o contrário? E se for o contrário? Um chinelo que provência. Se for o contrário, o casal visitar neste caso o genro e a filha, né? Os filhos neste caso. Voltamos para isso. Eu como genro, não é? Estou na minha casa, vem o meu sogro, ele avisa que vem à minha casa. Eu, na educação que eu tenho, e vou voltar a repetir, não nos crucifiquem, não crucifiquem a mim especialmente. Estou a falar do que tem que ver com o que eu noto, vejo, leio, analiso na sociedade, lido com várias etnias e eu vou fazendo esta leitura entre várias e também aquilo que tem que ver comigo mesmo. Eu particularmente, tendo a informação de que vem na minha casa o meu sogro, eu não fico de calções. Assim como minha esposa, sabendo que vem a minha mãe na casa, ela não fica de saia curta, que fica ela para mim quando nós estamos só nós os dois em casa. Ela mara capulana, não é? Para que não haja nada que saia ou que esteja aos olhares, quer do meu pai, né? Quer da minha mãe, e que seja necessário chamar-se atenção. Porque no final do dia isso acaba dando um desconforto. Dá um desconforto. Está lá meu pai, está lá minha mãe. Ela pode vestir-se como ela quiser. Eu e minha esposa, quando eu tiver ela, minha esposa, estamos na a dizer nossa agora casa, que não temos. na minha casa, atenção, na minha casa, minha esposa pode andar como ela quiser. Entre vocês os dois. Entre nós os dois, como ela quiser. Nós só vamos ter de observar questões dos filhos, caso eles estejam lá, menores de alguma forma, ou até mesmo crescidos, para que a gente não deixe este desconforto para os nossos filhos. Mas enquanto estivermos só nós os dois, no corredor, na sala, na cozinha, onde quer que seja, ela pode andar como ela quiser. Eu acho que eu de calções, de interior, seja como quiser. Mas enquanto nós tivermos visita, seja qual for a visita que nós tivermos, precisamos de estar confortavelmente vestidos, bem vestidos, para que ninguém saia com o desconforto na nossa Uma questão que em algum momento sai um bocadinho, no entanto está dentro do pacote. Pois. Somos um casal, eu e a Zilpa. Sim. E recebemos os nossos sogros, que por sinal são os meus pais, por exemplo. Sim. E que eu cresci na casa deles, tenho já muita proximidade. Eu, como filho deles, sogro, porém sogro, ou então sogros dela, posso estar à vontade, a ponto de, por exemplo, de calções, ou então a senda continua na sua ordem de ideia. Desculpa, percebi. Posso estar à vontade, posso estar de calções, sim. Estou a receber os meus pais. Sim. Há dois aspectos por se considerar aqui. Primeiro, todo pai, quando nasce e cria o seu filho, ele gosta de saber e de ver o seu filho também crescido, né, em sua casa e de uma maneira bem como é que eu posso dizer? Como pai de uma família, bem como pai, bem exatamente organizado como pai. Eu acredito que o meu pai, percebe? Meu pai, vindo à minha casa, ele pode gostar de ver-me de calções na posição de filho, mas com minha própria casa. Só que eu como filho, atenção, eu como filho, dentro de casa, não vou dar este espaço ao meu pai de ver-me assim, porque eu, na minha família, eu ainda assumo que, ainda que eu esteja crescido, ainda sou menor para com meu pai.
Percebe? É preciso respeitar. Eu respeito o meu pai do mesmo jeito em que respeitei quando menor. Continuo a respeitar do mesmo jeito. Meu pai vem, o que vai acontecer é que não vou dizer para o meu pai ponha calções para eu estar de calças compridas porque tu continuas o superior para mim. Não vou fazer isso. Ele vem de calças compridas porque meu pai também, a educação que ele tem, olha que esta é outra vertente. Meu pai, na educação do meu pai, ele não fica de calções em frente à nora dele. Olha, está agradável ouvir isso, Exatamente. realmente. Mas olha, agora vamos a um outro ponto. A questão da língua. Estamos a falar muito do vestuário e tudo mais, dos calções. Eu já mesmo ia correr por causa do tempo, da gestão Sim. do tempo. Pois. Ia mesmo correr em algumas situações, né? Ainda na vestimenta. Exato. Tem aquele género que normalmente põe brinco, tem dreads, tem algumas tatuagens. Sim. E o sogro não está a favor daquilo. Como lidar? Bom, este é outro aspecto. Bom, nós precisamos de fazer duas leituras aqui. Primeiro, precisamos de fazer perceber que a escolha naquele momento não é do pai, não é do pai da moça. A escolha é da moça, não é? Da filha, neste É caso. da filha, neste caso. E eu costumo dizer, a educação que nós damos aos nossos filhos, ela vai trazer sempre uma reflexão. A educação que nós transmitimos para os nossos filhos é uma incidência. E por lá virá uma reflexão. Portanto, o que meu filho ou minha filha vai fazer, vai escolher, vai buscar lá fora, poderá refletir naquilo que eu lhe ensinei a saber escolher e buscar. Se eu tiver falhado no ensino em dar a minha filha para ela saber escolher, que homem escolher, eu tenho brincos, eu fui escolhido pela mãe dela, percebe? Eu como sogro, fui escolhido pela mãe dela, tenho brincos, eu tenho tatuagens, como é que eu sou, percebe? Então, se eu dei educação à minha filha, como eu me posicionava, como eu vestia, como eu era, do mesmo jeito em que eu não batia na mãe, não fazia coisas erradas deste e daquele jeito, minha filha vai perceber como é que se fazem as escolhas, percebe? E isso tem que ver com o ensinamento, que tem que ver com onde nós levamos os nossos filhos, como educamos os nossos filhos. Então, se a minha filha vai fazer uma escolha errada, na minha ótica, atenção, eu devo fazer estas duas leituras. Primeiro, ou eu não dei a educação conforme. Segundo, ou minha filha saiu da linha. E se saiu da linha, escolheu, há coisas que eu não posso fazer. O que eu não posso fazer é, por exemplo, mandar embora o meu genro, insultar a ele, ou insultar minha filha, proibir minha filha de estar com ele. Isso também é outro erro. O que eu vou fazer, se calhar, é chamar minha filha a sentar com ela, lembrar-lhe da educação que eu dei, não é? Digo, minha filha, não vou chamar o meu genro, lembrar minha filha que eu dei-lhe uma educação para que soubesse escolher. Neste caso, tendo escolhido, procuro saber se a escolha para ela é acertada, o porquê da escolha, e a minha filha pode justificar-se. E a partir daí, eu, se calhar, ajudo a ela a encontrar uma solução, porque existem realmente coisas que não são nada boas para nós. Eu, como sogro, enquanto eu não for a favor de tatuagens visíveis, notáveis, porque há tatuagens que nós não vemos e nós nem vamos falar aqui que existem algumas pessoas que tenham tatuagens que provavelmente não sejam notáveis. Pois. Então, enquanto eu não vir as tatuagens, para mim está tudo bem. Mas se forem aquelas visíveis, de qualquer maneira, brincos e tal, haverá momentos ou instantes em que eu vou precisar, por exemplo, de convidar o casal dos meus filhos, né? Nesse caso, meu genro e minha filha, para uma sessão de igreja, uma sessão de um dia na igreja, onde eu vou conversar com eles. Eu gostaria, né, de pedir para que neste dia não fiquem visíveis as tatuagens, não fiquem visíveis os brincos, se calhar por lá fora. Mas também se eu achar o que é conveniente, porque por vezes nem é preciso esconder essas coisas, porque as pessoas vão ver a ele lá sem estas coisas, tudo bem. Mas com sinal, respeito, por exemplo. mas com sinais, sim. por exemplo, de alguma coisa. E um dia ainda vão lhe encontrar em algum lugar já com estas coisas. Vão parecer duas pessoas diferentes, quando na verdade é a mesma pessoa. Há que se trabalhar isto com base. Para um sogro, Não o que para um sogro, o que diz? Será que aquele filho ou então genro de dreads, de brinco, ainda se pode considerar como Sim. alguém de conduta duvidosa? Conduta Bom, duvidosa. o que nos faz Essa questão é falarmos, dele. o que nos faz falarmos destas coisas de dreads, de brincos, tem que ver um pouco com isto. Tem que ver um pouco com isto.
Alex conhece muito bem a Zilpa, talvez não, sabe muito bem que eu trançava cabelo. Pois. E o meu cabelo não fica somente assim, por vezes ele precisa de ser penteado. Eu penteio quando por vezes eu vou para certos momentos, certos sítios. Eu já tive uma chamada de atenção quando ainda estava a fazer a 8ª classe, você mora numa Trassoa, na escola secundária da Machava, o meu diretor chamou-me. Eu era muito influente, que já naquela altura era DJ. Já era DJ. Era DJ e tinha muita influência na escola. E depois também era um pouco indisciplinado. Quando tivéssemos jogos grandes, eu era o tal que por vezes ia cortar corrente elétrica, já entendia de eletricidade, cortava corrente elétrica, os colegas todos gostavam de me ver. Então não era pouco indisciplinado. Você era muito indisciplinado. Na verdade, era algo mesmo muito. Eu tive que deixar isso a par, porque eu entendia de eletricidade e um corte de eletricidade que eu fazia, para quem estudou na escola secundária da Machava Sede sabe muito bem, um corte de eletricidade que eu fazia, nem o eletricista não encontrava. Porque eu criava condições para ver um corte que só eu é que sabia onde ir tirar o que eu colocava. E não foi expulso? Não foi porque, olha, eu tinha duas vertentes. Eu era quem cortava e criava um curto-circuito que se mantinha. Eles levantavam disjuntores, voltavam a arrear. Levantavam disjuntores, arreavam, procuravam locais e tal, e não encontravam. E era quem resolvia. Muitos pontos. E quem resolvia era eu mesmo. E nunca foi No dia sancionado. seguinte, no dia seguinte eu chegava um pouco mais cedo na escola, conversava com o diretor pedagógico na altura, que hoje em dia é meu irmão da igreja, o professor Amílcar na altura, e conversava com ele. E eu dizia, pô, eu posso se calhar ver. E eu fazia eles darem todas as voltas quando eu sabia onde eu ia. Sonha em ter um genro assim? Não sonho em ter um genro assim. E isso fazia de mim uma pessoa nos holofotes, percebe? Então, eu queria ter aquilo, mas depois de um dia chamaram-me, sentaram-se comigo, o cabelo era tão comprido, trançado, então eles perguntaram, o que é que tu fazes? Eu dizia, eu sou DJ e trabalho com arte, não é? Já na altura. Então eles disseram, bom, não tem como tu olhares para o lado da arte, seres um exemplar na arte, mas de uma outra forma, de um outro jeito, com um cabelo mais bonito, mais organizado e tal. Eu aprendi muito com isso. Aprendi muito com Agora, isso. olha, Armando, estamos já a caminhar ao fechar do pão da nossa conversa. Em relação ao tipo de linguagens entre genro e sogro, neste caso. Bom, a linguagem contribuiu muito para o respeito, acima de tudo. Para que haja respeito, é preciso que as pessoas tenham uma boa linguagem na comunicação, na sua comunicação. Pessoas educadas, quer o sogro como o genro, começam por uma boa linguagem e avançam com uma boa linguagem, tratam-se com boa linguagem, do jeito em que eu quero que a minha esposa, minha futura esposa, olhe para mim e olhe para os meus pais, é do jeito em que eu olho para os pais dela, respeito os pais dela. E olha que tem uma coisa que eu costumo dizer, para uma boa convivência, para um bom lar, é preciso que se faça um cruzamento de família. O que seria um cruzamento de família? Vocês os dois, como estou a dar este exemplo que já deste, né? E também porque vocês estão mais próximos, poderia dar eu e Zilpa, mas é melhor que seja vocês os dois, como marido e mulher, precisam de fazer uma coisa que é muito bonita. Aos seus pais, ou dos seus pais, quem deve cuidar é a Zilpa. Percebe? A Zilpa é que deve saber como lidar com os teus pais, como falar com os teus pais. Quando os teus pais tiverem dificuldade, eles tiverem alguma dificuldade, querem falar convosco como filhos, querem chamar, querem apresentar alguma dificuldade, os teus pais devem ligar para a Zilpa. Olha, filha, quer mãe, quer pai, claro, pai por vezes pode ligar para ti, mas também pode ligar para a Zilpa. Filha, tenho uma situação aqui, estamos com um pequeno problema elétrico aqui, sabemos que Alex consegue e tal, pedimos para falar com ele para ver se pode vir cá a casa. A Zilpa sabe melhor agendar-te, percebe? E melhor poderá te fazer ir correr para a casa dos teus pais para ir resolver aquele problema. Mas quando os pais dela precisam de falar com ela ou precisam de tratar algum assunto convosco, entram em contato contigo. Este cruzamento faz muito bem. E a linguagem também é muito bonita, é muito boa. Por quê? Porque vocês mantêm a comunicação, mantêm este respeito acima de tudo e comunicam-se com cordialidade. Portanto, E acha que tem de ser sempre assim? sempre Bom dia, pai. Estou bem, está tudo bem. Ou tem de ser, por vezes, como é, pai?
Ou como é, Cota? Genro e sogro este. Sim. Para quebrar um Para bocadinho. quebrar Sim. o jeito. A linguagem ela é criada por ambos. É criada quer de nora para a sogra, assim como de genro para o sogro e assim como nos cruzamentos. A linguagem é criada por ambos. Um dia, vocês, com todo o respeito, o Alex vai lá à casa da Zilpa, vai de calças, vai bem vestido, não precisa sempre de sapatilhas, mas sempre que possível. Olha, só uma vez em que estiveres lá, estás dentro do carro, a conduzir, já tens carta, a conduzir, e de repente estás aí a deixar a Zilpa, ou vais deixar as crianças, estás no carro e da janela, mãe, desculpa, não vou poder entrar, estou de calções. Isso é uma honra para os pais da Zilpa. Ok. Eles perceberem que o nosso genro Respeita a nossa mesmo, casa. sim. Percebe? Respeita a nossa casa. Isso já é uma... Eles podem aproximar a tua sogra, o teu sogro. Não, filho, mas pode... Não, pai, não, estou mesmo de calções, não dá. Eles vão aproximar, mas não podias entrar. Isso cria um campo de familiaridade muito bonito e muito bom. Um dia vocês podem estar juntos na praia de calções. Não estão na casa dos teus sogros, nem estão na tua casa. E se formos juntos? Estão juntos, você vai chegar, vai parar de carro, ele desce, ele vem, entra no seu carro e vão juntos à praia. E ao voltar você vai parar, ele desce para a casa dele. Respeito é bom e todo mundo gosta. Ok. Percebe? Momentos finais, Armando, eu sei que tem muita coisa. Ainda teremos muitas discussões aqui. Quem sabe até podemos constituir uma espécie de convidado residente para discutir várias temáticas aqui semanalmente. Hoje em dia muita coisa mudou na nossa vida. Pois. Os residentes em algumas televisões, quando são convidados a ser residentes. Muito bem, muito bem. Está aí a câmera 2, a 3 neste caso. De últimas considerações, beijos e abraços para quem vão. Contatos. Bom, para começar gostava de agradecer pelo convite e uma vez mais parabenizar a Rádio e Televisão Índico, a dizer estão de parabéns, estão a vir muito bem, costuma-se dizer assim na gíria, estão a vir muito bem. Continuem a tratar questões que têm a ver com família, que a nossa sociedade precisa e agradece. E eu, como Armando Iguá, tudo que eu disse aqui tem que ver com o que eu penso, atenção, o que eu penso, o que eu vejo, o que eu analiso por aí. Não é absoluto, pode acontecer que em uma outra família não seja efetivamente assim, mas eu acho que é sempre bom quando nós respeitamos os outros, para que também possam nos respeitar acima de tudo. E para termos uma sociedade sã, precisamos todos de pensar assim, pensar no outro, como é que gostaria de ser respeitado, para respeitar também o próximo. E uma vez mais, muito obrigado. Minhas redes sociais, penso que estão por aí. Caso queiram colocar alguma questão, caso queiram portanto, ouvir um pouco mais do que eu falei aqui, Armando Iguana Oficial para o Facebook, Iguana Oficial para o Instagram e também para o TikTok. E pronto, estamos juntos e muito obrigado mais uma vez. E os beijos e abraços não ficam? Beijos e abraços vão para todos aqueles que nos veem, assistam esta televisão, ela vem com muito. Beijos e abraços também para os meus familiares, minha família toda, para toda a comunidade moçambicana e para a minha futura noiva. E o futuro sogro Já temos também. o nome da futura noiva? Já temos o Não, nome? Deus está preparado. Oh, Ainda está. Eu acredito Fiquem que ela atentas. Pode ser a sortuda. E Deus está a preparar grandes ainda e outros momentos Muito aqui na obrigada, IRTI. Armandinho. Obrigado a Armandinho si volta. por O estar Armandinho conectado. volta. Pois, e voltará, com certeza. E nós voltamos amanhã. Amanhã não, amanhã é sábado. Nós voltamos na segunda-feira. está Obrigado. no ritmo. Sim, para mim Sexta, hoje é talvez terça-feira. podemos ter Para mim mais hoje é vezes sábado, segunda. domingo, segunda. Sim. O quarto de estações devia ser todos os dias, de segunda a segunda. Mas não, temos que ter os 2 dias para, pelo menos. É importante as pessoas sentirem saudades de nós. Pois. É muito importante. E eu vou sentir saudades tuas já Eu não, agora. eu não. Não, tudo bem, mas eu vou sentir. O importante é o que faço para ti. O que se não fazes. É com esta gargalhada que damos o ponto final do programa 4 Estações, apresentado pela Zilpa Fulani, Alexandre Pascoal Zungus, ou simplesmente Alex. Bom dia, bom fim de semana a todos.
e Esperamos que passem. aqui na segunda-feira com muitas boas energias. Aproveitem o fim de semana, não exagerem. Afinal de contas, segunda-feira é um outro dia e vamos juntos fazer mais uma vez a semana acontecer. Com promessa de voltarmos com muita saúde, energias positivas para você. Afinal de contas, nós somos o Quatro Estações. Alexandre Zungus, Estamos. ou simplesmente Alex, Pois. Silva, Fulano ou simplesmente Zizi. Estamos juntos e misturados. E os teus beijinhos aí. Até segunda.